Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna de Censo, um espaço de análise da conjuntura, aqui no canal da CEPUSP. Esse vídeo é o segundo de uma série de 3 a respeito do conflito russo-ucraniano. No primeiro, trouxe uma abordagem a respeito dos antecedentes que levaram à eclosão da guerra. Neste, vou falar um pouco sobre as interpretações que cercam este conflito. Sim, interpretações. Por uma questão muito simples. Um dos chavões que aparecem sempre que acaba explodindo uma guerra é o de que, sempre que acontece que se inicia uma guerra, a primeira derrotada é a verdade. Isso é tema de sabedoria popular. E nós não podemos ignorar sempre a sabedoria popular, porque há um grande fundo de verdade a respeito dessa questão. E por que esse fundo de verdade? Porque uma guerra não se decide exclusivamente no teatro de operações, no campo de batalha. Um dos fatores fundamentais de uma guerra, principalmente da guerra moderna, das guerras atuais, do conceito contemporâneo, por exemplo, de guerra híbrida, em que esse tema ganha uma dimensão muito maior, uma dimensão superior, é exatamente a possibilidade da conquista da opinião pública. Parafraseando um importante documentário de Peter Davis, é necessário para aqueles que estão na guerra, que estão envolvidos, as forças, os combatentes, né, as lideranças e os países envoltos no conflito, é necessário que eles conquistem os corações e mentes da maioria da população. Seja da população interna aos seus países, e, cada vez mais, dentro do ambiente globalizado que nós temos no planeta, da população mundial. Diante disso, é fundamental para quem busca compreender de forma mais profunda o que está acontecendo, se aproximar da lógica e questionar, criticar as possibilidades de interpretações. Como disse no primeiro vídeo, devemos levar em consideração que na hora de você fazer uma análise de um conflito dessas proporções, é fundamental se utilizar de um critério meramente geopolítico. Esse tem sido um dos grandes erros que circulam nos debates intensos que acontecem mundo afora. O erro de tentar transcender a análise da racionalidade geopolítica para incorrer em equívocos gravíssimos, levando em consideração categorias às quais não cabem dentro desse processo de análise. É um pouco disso que a gente vai falar. É um pouco sobre isso que nós vamos debater, discutir aqui nesse nosso encontro. Quando afirmo que a conquista de corações e mentes é um fator decisivo nas guerras contemporâneas, rememoro aqui rapidamente que foi a possibilidade de visualizar o que estava acontecendo no campo de batalha um dos fatores decisivos para que a opinião pública dos Estados Unidos da América mudasse o seu comportamento de apoio à guerra do Vietnã e passasse a condená-la. Sim, porque quando você descobre, você cidadão comum, descobre que uma guerra é recheada de mentiras, e as mentiras elas acontecem de ambos os lados que estão envolvidos, é muito difícil que a opinião pública continue cegamente dando sustentação ao tal conflito. A guerra do Vietnã foi definida, dentre outros fatores, fundamentalmente pela pressão da opinião pública, e isso foi crucial para levar os Estados Unidos à sua derrota. Tanto foi importante que, a partir daí, os Estados Unidos, o país que mais faz intervenções militares e incentiva conflitos mundo afora, passou a fazer uma fiscalização duríssima, passou a ter uma censura muito forte nos processos de conflitos. Outros países passaram a seguir isso da mesma maneira. É o que está acontecendo no caso da Rússia e da Ucrânia.
A opinião pública vai se conformando na medida em que as informações vão chegando via mídia. É importante para os países envolvidos criar condições que muitas vezes fogem da realidade, mas de alguma forma geram narrativas que vão servir de apoio para as intenções geopolíticas dos países envolvidos. Nesse sentido, no momento atual, ganhou mais força ainda um outro elemento que não estava tão presente assim em conflitos anteriores. Estamos falando das redes sociais. Sim, porque além do papel da mídia na cobertura da guerra, nós temos que analisar como é que tem sido o papel das redes sociais na difusão de verdades e de mentiras. Diante desse processo, diante dessa situação, dessa circunstância, vamos a alguns fatos, para que possamos tornar esse vídeo o mais rico possível para você que está assistindo. Em primeiro lugar, quando eu falo que nós devemos levar em consideração na análise desse conflito os elementos geopolíticos, é porque um conflito armado ele precisa, ele parte de princípios que são exatamente os desejos geopolíticos dos envolvidos, tá? E daqueles que os cercam. Dentro dessa lógica, há uma necessidade de buscar racionalidade para fazer esse tipo de ação. E também é necessário se analisar com o mesmo tipo de racionalidade. Infelizmente, como estamos diante de um conflito que não envolve diretamente os Estados Unidos da América, que, diga-se de passagem, esteve envolvido na maioria dos conflitos anteriores, aqui certo, neste século, por exemplo, para não citarmos o século anterior, então ganha cena uma conformação interessante e diferente daquela que nós estávamos acostumados. Todo bom estudante de geopolítica sabe que um dos fatores fundamentais dos conflitos pelo mundo é o chamado imperialismo. O desejo de potências para se consolidarem de forma hegemônica em imiscuir-se em territórios alheios, buscando aí ter lucros econômicos, territoriais, certo? Políticos no ponto de vista da influência, controle sobre populações, um fato que acontece há muito tempo. Os Estados Unidos da América são a maior potência imperialista atual. Mas é importante relembrarmos que enquanto vivenciávamos a ordem mundial anterior, a ordem mundial bipolar, a ordem mundial da Guerra Fria, existia uma outra potência imperialista, a União Soviética. A União Soviética não existe mais, mas no seu lugar está a Rússia. A Rússia como a força dominante daquele cenário. A Rússia detentora de um arsenal nuclear poderosíssimo. A Rússia, como nós explicamos no último vídeo, tem um desejo muito forte de evitar que a OTAN e os Estados Unidos coloquem forças militares diante das suas fronteiras. Dentro deste cenário, é importante a gente entender que a possibilidade de um confronto entre a Rússia, que no passado foi a república mais forte da antiga União Soviética, e a Ucrânia, que hoje tem vamos dizer assim, um apoio velado dos Estados Unidos da América para perturbar a situação, a circunstância da ótica de equilíbrio ali, certo, comandado pela Rússia, isto fez surgir na mente de muitas pessoas no Brasil e mundo afora a ideia de que o conflito atual poderia, de certa forma, reproduzir as lutas do período da Guerra Fria. E aí, gente, foi uma confusão generalizada. Cidadãos intitulados de direita, cidadãos intitulados de esquerda e cidadãos intitulados de isentos saíram tecendo textos em redes sociais,
tratando de uma temática que simplesmente não cabe no cenário atual. Estou a falar do quê? Estou a falar sobre a ideia de que a disputa entre Rússia e Ucrânia teria como elemento central a questão ideológica. Foi um verdadeiro, e tem sido ainda um verdadeiro festival de propagações de bobagens a respeito de que Putin seria, de certa forma, um herdeiro do bloco soviético e que desejaria, de alguma maneira, reeditar um processo de expansão do comunismo. Isso não tem o menor cabimento. É interessante a gente verificar como, por exemplo, do ponto de vista da direita, dos seguidores do pensamento de direita, essa situação acabou embananando muito a cabeça das pessoas. Por quê? Em primeiro lugar, porque aqui no Brasil, os nossos defensores da extrema-direita e da direita sempre foram seguidores da vontade dos Estados Unidos da América. Aliás, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, um presidente de extrema-direita, ele fez questão, lá na sua campanha, de bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, por exemplo. De dizer, de tentar interferir na eleição dos Estados Unidos o tempo todo ao lado de Trump e os republicanos. Porém, Trump perdeu a reeleição. E no poder atual está um democrata, Joe Biden. O Bolsonaro ficou numa situação ruim. O Bolsonaro não é bem visto pelo Joe Biden, afinal de contas ele tentou se intrometer na eleição do país Estados Unidos da América. Isso gerou um curto-circuito na cabeça de boa parte dos seguidores da extrema-direita, que ficaram perdidos, sem saber se eles continuariam defendendo, inclusive com o máximo de fervor, a sua submissão aos Estados Unidos da América, ou se eles deveriam buscar alguma outra alternativa no mundo. Para piorar essa situação, como o presidente Jair Bolsonaro não é recebido por nenhuma liderança de grande vulto no mundo, ele tentou de todas as formas buscar alguém que alguém, no caso que eu quero dizer, algum chefe de Estado que abrisse as portas do seu da sua moradia, certo? Que abrisse as portas da sua chancelaria para recepcioná-lo. Conseguiu lá alguns ditadores do mundo árabe, mas ninguém de relevância. Até que foi costurada uma visita ao Putin. Nesse momento, pré-guerra, quando Bolsonaro vai lá e visitar Putin, o que acaba por acontecer? Aquele pessoal da extrema-direita que sempre endeusou os Estados Unidos da América e, por outro lado, devido às divergências que os Estados Unidos da América têm com outras potências menores, fundamentalmente aí com a Rússia expansionista do Putin, tiveram que passar a descer aí, certo? A tecer comentários carinhosos em relação à Rússia. Foi uma situação bastante, vamos dizer assim, irônica, apesar da tragédia que uma guerra traz. Ver essas pessoas correndo de um lado para o outro sem saber bem como se posicionar. Nós temos que odiar a Rússia, mas a Rússia recebeu, o Putin recebeu o Bolsonaro. Como fazemos? Como podemos fazer então? E foi assim que houve uma divisão, uma cisão nesse segmento. A esquerda, de certa forma, também não agiu muito diferente desse pessoal da direita. Por quê? Porque uma das questões chave do ponto de vista das relações geopolíticas na esquerda é a crítica à lógica do imperialismo estadunidense. De repente, o que acontece? O senhor Putin resolve iniciar um processo de invasão de uma outra nação, algo que os Estados Unidos fez anteriormente na Síria, na Líbia, no Iraque, no Afeganistão, por exemplo, só para a gente situar aqui neste século. O Putin faz isso, ele faz este movimento e de repente a gente acabou pegando muita gente que se diz aí da esquerda aplaudindo, certo? Tentando defender
um processo de invasão sobre um território autônomo, um território independente. Ficou difícil para essas pessoas fazerem essa defesa, e principalmente para tentar dar uma certa justificativa, apenas e tão somente a ideia de que estávamos diante de um choque de imperialismos não servia. O que foi colocado aí à tona foi uma tentativa de associar o Putin ao ressuscitar de um movimento socialista que viesse conflagrar-se contra o poderio dos Estados Unidos. Uma grande bobagem. Putin não tem absolutamente nada de socialista, muito pelo contrário. O Partido Comunista Russo é oposição ao Putin. Nós temos aí sim uma disputa geopolítica, nós temos aí sim uma disputa que mexe com os brios da identidade cultural dos russos, mas não há absolutamente nada a respeito de uma disputa ideológica que tenha um cunho maior nesse processo. Então, percebam vocês como uma categoria sendo aplicada em uma composição errada vai dar uma resposta errada também. Pessoal, além das redes sociais, tem feito um papelão, tem feito um papel muito, vamos dizer assim, deplorável a cobertura da grande mídia aqui no Brasil a respeito desse caso. Eu nem vou ampliar muito para aquilo que acontece em outros países, porque na maioria dos países também o processo não tem sido bom. Tá? Mas vamos nos focar mais aqui no caso brasileiro, com algumas citações do que tem ocorrido em outros lugares. Um dos grandes problemas nesse processo de cobertura é que a grande mídia tende a dar um olhar moralista a respeito do conflito. Então, de novo, a racionalidade é deixada de lado. Primeiro eu destaquei essa questão da racionalidade sendo deixada de lado na cobertura com um olhar ideológico e errôneo. Também isso acontece com um olhar moralista e duplamente errôneo. Por que eu destaco isso? Em primeiro lugar, porque essas visões moralistas elas tendem sempre a serem seletivas, a tentarem de alguma maneira criar um conceito maniqueísta de luta do bem contra o mal. Isso é de uma pobreza intelectual fora de cogitação. Mas infelizmente é essa pobreza intelectual que nós temos visto na linha editorial, por exemplo, dos 5 canais de TV fechada dedicados exclusivamente à cobertura jornalística. Sim, vamos lembrar que o Brasil possui Globo News, CNN, Record News, Band News e Jovem Pan News. Acho que é News. 5 canais que ficam 24 horas por dia falando apenas e tão somente sobre jornalismo, tratando de noticiário. Pois os 5, durante os primeiros dias da guerra, eles passaram a ter uma cobertura voraz, uma cobertura que praticamente só tratava da Ucrânia, com raríssimas exceções. E, infelizmente, trataram de forma muito, vamos dizer assim, seletiva, como eu falei, e equivocada, para não dizer coisa pior. Percebeu-se claramente a tentativa de se criar um ambiente onde a Ucrânia seria composta por anjos e a Rússia por demônios. É claro, é óbvio que nós estamos diante de uma situação em que uma nação mais forte, a Rússia, agrediu uma nação mais frágil, a Ucrânia. Não podemos passar por cima dessa situação, dessa circunstância, obviamente que não. Mas é importante a uma cobertura jornalística que se busque, como eu já falei várias vezes, a lógica da objetividade. E não é, por exemplo, tentando transformar figuras como o Sr. Zelensky em herói, como vários dos analistas desses canais tentaram de todas as maneiras fazê-lo. Aliás, criaram essa concepção. Sim, esse Sr. Zelensky
que nós já falamos também rapidamente aqui no último vídeo, que tem ligações extremamente nocivas e negativas. Vamos lembrar que esse cidadão está até o cérebro envolto, por exemplo, em escândalos como os escândalos de evasão de divisas, certo? Em paraísos fiscais, algo típico de lógica de ação de corrupção. Fora as ligações com movimentos neonazistas que de alguma maneira acabam lhe dando sustentação, por exemplo. Mas ele passou a ser visto como um herói. E do outro lado, o mal. Não é assim que se faz uma análise com seriedade. A bem da verdade, você pode pegar e estar aí se questionando, dizendo assim, poxa, Renato, mas eu acompanhei aí, eu tenho acompanhado também e vi várias vezes nesses canais que você falou a presença de especialistas, trazendo aí alguns comentários bastante pertinentes. É verdade. Essa foi, vamos dizer assim, de alguma forma, uma espécie de boia de salvação nessas coberturas. Ou seja, a possibilidade de atrair especialistas para esse caso. O grande problema é que, como discute-se praticamente durante toda a existência desses canais, e aliás, durante a existência da nossa grande mídia, se discute da forma mais rasa, tá certo? A questão, as temáticas geopolíticas. Como os jornalistas especializados em geopolítica se contam nos dedos de uma mão, certo? O que acaba por acontecer é que foi quase como assim, um debut, né? Foi quase assim como uma estreia, tá? Desse tema nas TVs. E vários desses especialistas, alguns deles realmente, certo, trouxeram algumas visões mais ricas, certo, e visões aí, certo, mais abrangentes e não apenas com aquele olhar seletivo determinado pelas editorias dos canais. Infelizmente, esses especialistas que foram mais incisivos em mostrar vários lados, vários ângulos do conflito, quando os canais perceberam, já que eles não os conheciam, então os chamavam, mas começaram a perceber o que eles tinham de importante, esses especialistas foram sendo deixados de lado. E apenas aqueles que reproduzem essa linha editorial é que continuam ganhando mais e mais espaço. Isso é muito triste. Muito triste porque essa linha editorial é quase que uma espécie de ação de ventrílocos do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Sim, isso não é algo exclusivo aqui no Brasil. Porque a nossa grande mídia tem também essa tradição triste de atuar como, vamos dizer assim, corroborando o que os Estados Unidos desejam do ponto de vista da lógica da geopolítica. É muito difícil fazer esse tipo de acompanhamento com esse nível de qualidade. Então, o que você deve entender é o seguinte: não há bem e não há mal nessa história. O que nós estamos vendo é exatamente um xadrez geopolítico onde os atores Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos estão desenvolvendo os seus avanços e recuos. Esse é um elemento chave. Também é um elemento chave necessário que se faça um questionamento de que esta guerra não é, como boa parte da mídia tentou passar, o primeiro caso de uma guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Claro que não. Nós tivemos na Europa, por exemplo, nos anos 90, o processo que trucidou a antiga Iugoslávia. E, aliás, com a ação direta dos Estados Unidos e da OTAN, responsáveis por intervenções violentas naqueles territórios. Ah, Renato, mas naquele momento os Estados Unidos e a OTAN estavam fazendo uma guerra para, na realidade, trazer benefícios às populações. Tinha uma razão humanitária. Esqueça. Esse tema, razão humanitária para a guerra, é um daqueles tópicos
usados para conquistar as mentes e os corações das opiniões públicas. Na realidade, isso não existe. Os interesses são geopolíticos e econômicos que estão postos sobre a mesa. Como em todos os casos, diga-se de passagem. Dentro desta configuração, um outro questionamento necessário a se fazer é por que, e veja bem, vou já me antecipar, como já fiz em outros momentos, devemos prestar toda a solidariedade ao povo ucraniano que está sofrendo. Devemos prestar toda a solidariedade ao povo que morre em conflitos. Porque, como eu disse no primeiro vídeo, a maior de todas as vítimas dos conflitos é o povo pobre. É o povo trabalhador, é o povo explorado, que é usado como bucha de canhão pelas elites econômicas que vão lucrar num futuro dentro desses processos. Dito isso, voltamos a um fato fundamental. Você já se deu conta do porquê que esta guerra especificamente tem mobilizado dessa maneira tão intensa as atenções e tantas interpretações têm aparecido? Seria porque é uma guerra que pode levar à explosão de uma terceira guerra mundial? Tem aí um bom motivo. Seria porque é uma guerra que está envolvendo aí uma potência altamente nuclearizada? Sim, seria um bom motivo. Seria porque é uma guerra que está sendo iniciada não pelos Estados Unidos, que se arvoram como uma potência policial do mundo, mas sim por um rival dos Estados Unidos? Este é um grande motivo. Seria porque o povo que está sofrendo, os ucranianos, são europeus de tez clara e olhos da mesma forma? Seria porque este povo tem apoio das potências ocidentais? Por que não há essa atenção total com outros povos que têm sofrido com ataques? Por que se ignorar, por exemplo, o sofrimento quase que diário do povo palestino, atacado por um aliado figadal dos Estados Unidos da América e das potências ocidentais, o Estado de Israel? Por exemplo. E assim poderíamos citar inúmeros outros casos. De qualquer maneira, é fundamental que esse tipo de questionamento apareça, para que você tenha luz sobre um problema tão grave como esse. Outra bobagem que tem sido divulgada é que o fato em si diz respeito a uma disputa cultural. Sim, isso aí vai remeter lá aos anos 90, quando se construiu essa ideia de choque de civilizações. Gente, não é esse o componente. É claro que a questão cultural ela acaba entrando, sempre para, de alguma maneira, temperar esse tipo de processo. Mas não se deem por satisfeitos com esse tipo de resposta simplificadora. A disputa ali em questão, ela envolve interesses de dominação, de domínio geopolítico. Ela envolve interesses de domínio militar. Ela envolve interesses de domínio econômico. E ponto. Então este elemento é muito importante ser destacado. Dentro dessa concepção, o que também é importante a gente perceber é como o padrão de difusão midiático ele tende a se repetir. O brilhante jornalista Fernando Brito, do site Tijolaço, fez há alguns dias uma chamada interessante falando a Rússia está passando por um processo de iraquização. O que ele quis dizer com esse neologismo, essa iraquização? Na realidade, ele estava relembrando de como os Estados Unidos da América, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, conseguiu difundir através da mídia privada ocidental, conseguiu difundir na época da guerra contra o Iraque a ideia de que os iraquianos eram seres do mal, vamos dizer assim, contra os cidadãos do bem, da cultura do bem, que é a cultura ocidental. Essa
manipulação, esse tipo de situação, ele se repete constantemente nos processos de conflitos armados. Nós não devemos cair nisso. Repito, devemos ter a racionalidade para entender quais os motivos que levaram ao processo e para entender que fatores podem atuar para abreviarmos esse tipo de conflito, para colocarmos fim o mais rápido possível nesse conflito, para que assim o povo ucraniano, o povo russo e todos os demais povos do mundo sofram menos, para que possamos construir uma lógica de equilíbrio geopolítico que não gere ameaças a determinados povos, levando esses povos a reações que vão se transformar em tragédias. Esse é o questionamento racional que deve ser feito. Se você fugir desse padrão, me desculpe, mas você está sendo feito de bobo. Muito obrigado, pessoal. Teremos semana que vem o terceiro vídeo a respeito desse tema. Forte abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.